Paz do Senhor, minhas irmãs, estamos aqui juntas para estudarmos a lição número 13, a última lição desse trimestre, onde nós falamos sobre o decálogo, os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés. E nós vamos finalizar falando sobre a ética do Sermão do Monte. Quando Jesus trouxe aquele discurso sobre as bem-aventuranças, nós vamos encontrar esse texto em Mateus 5, 1 a 11 e também os versículos 13 ao 15. Vamos fazer uma oração para iniciar nossa aula. Deus maravilhoso, Deus bendito e amado, muito obrigada, Senhor, por essa aula de escola bíblica dominical que vamos iniciar. Fala o nosso coração de uma maneira especial nesta manhã, Pai. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Convido vocês agora para lermos o texto básico desta aula de hoje, que se encontra em Mateus 5, como eu disse, versículos 1 a 11, também 13 ao 15, do Evangelho de Mateus. A ética do Sermão do Monte, então nós vamos ler esse texto aí de base aí da nossa aula de hoje. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Agora vamos ler todas juntas o nosso texto áureo de hoje. Texto áureo. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, versículo 48. Como a gente tem visto nas lições anteriores, Jesus ele não veio destruir a lei. Antes, Jesus veio confirmar a lei, não é? Ele trouxe luz, os seus ensinamentos trouxeram luz à lei, à escuridão da lei, aquilo que estava obscuro, aquilo que não era possível de ser cumprido. E Jesus Cristo veio esclarecer aqueles pontos obscuros da lei. E ele traz aqui, como eu tenho dito para vocês, uma nova dimensão da lei, não é? O que realmente a lei queria fazer, que era levar o homem a se aproximar de Deus. Então aqui a gente vai falar hoje, agora um pouquinho, sobre as bem-aventuranças, porque foi um ensino que Jesus deu, através do qual ele nos dá base para termos um relacionamento perfeito com Deus e com o próximo. É como se fosse uma claridade sobre o decálogo. Então Jesus ele começa aí o seu sermão das bem-aventuranças, não é? Que nós lemos agora no nosso texto base de Mateus. E ele começa ali o seu sermão falando como elas são, as bem-aventuranças, elas são diferentes
e do que os homens pensam acerca da felicidade. A gente pensa, felicidade é ter um espírito nobre, elevado, ter muita inteligência, ser alegre sempre, é não levar desaforo para casa, é resolver tudo, a gente é não chorar nunca, não ser forte. Então Jesus vem estabelecer aí uma contramão, não é? Ele vem virar tudo de cabeça para baixo e mostrar que nós estamos errados, que ser feliz é outra coisa, a dimensão espiritual da felicidade é bem diferente daquilo que nós pensamos que é. E aí ele começa, na primeira bem-aventurança, falando sobre os pobres de espírito. Felizes são os pobres de espírito, aqueles que mesmo com os percalços da vida, dificuldades materiais e problemas, eles mantêm o coração humilde, amam a Deus acima de qualquer coisa. Pobre de espírito é aquele que se compadece diante de Deus, vazio de si mesmo, não é aquele arrogante, soberbo, mas é aquele que se esvazia diante da presença do Senhor. Depois ele fala, bem-aventurados os que choram. Aí ele termina dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é aqueles que reconhecem que não são nada e que Deus é tudo, né? Esses são os moradores do reino. Segundo bem-aventurança, Jesus diz assim, bem-aventurados os que choram. Não é o choro de quando morre alguém, ou quando você se machuca e sente dor. Isso é um choro natural, não é? Não é desse choro que ele está falando. É o choro por si mesmo. É o choro pelos seus próprios pecados. São as lágrimas de um coração arrependido. Um coração de tristeza, segundo Deus, segundo Paulo, como Paulo escreveu aos Coríntios na sua segunda carta, capítulo 7, versículo 10, uma tristeza, um choro que vai provocar um arrependimento. Esses que choram dessa maneira, eles serão consolados, disse Jesus. São felizes os que choram dessa maneira, que choram por si mesmos, pelos seus próprios erros e suas desventuras diante de Deus, não é? A terceira bem-aventurança, ela fala sobre os mansos, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então aqui, o que ele quer dizer com manso? É aquele que é tipo sangue de barata, tem sangue de barata que aguenta tudo? Não, manso é todo aquele que possui um espírito gentil. A gente sabe que todos possuem falhas, pecados, mas ninguém é melhor do que ninguém, não é? Todos devemos considerar os outros também com gentileza, com valor, não é? Sem acusação, perseguições, injúrias. A mansidão permite que o homem seja visto pelos outros como Deus o vê, não é? Você vê uma pessoa, não fica a cara dessa pessoa, essa pessoa é assim. Como é que Deus vê essa pessoa? É isso que você tem que ter em mente. E tratar essa pessoa também com um espírito manso, porque os mansos herdarão a terra. A quarta bem-aventurança fala sobre os que têm fome e sede de justiça. São felizes, não é? Porque eles serão saciados. É uma necessidade espiritual. Tem pessoas que não sentem nenhuma falta, ficam sem ler a palavra de Deus aí uma semana inteira. Não sentem falta. Tem pessoas que passam dias sem falar com Deus e não sentem falta da presença do Senhor. Então, o que ele diz, do mesmo jeito que a gente tem fome, se ficar sem comer algumas horas, sem sede, nós deveríamos buscar o reino de Deus e a sua justiça da mesma maneira. Temos sede da presença do Senhor. São felizes aqueles que desejam a justiça de Deus, o alimento que sustenta a sua alma, o seu espírito, assim como a gente deseja o alimento
que sustentam o nosso corpo. São felizes as pessoas que têm fome e sede da justiça de Deus. A quinta bem-aventurança, ele fala sobre os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericordioso é aquele que demonstra uma capacidade de perdoar da mesma forma que ele foi perdoado por Jesus Cristo. Nós às vezes queremos muito perdão de Deus por nossos erros, mas não conseguimos perdoar uma falha sequer do nosso próximo, seja nosso marido, nosso filho, seja nosso irmão, nosso colega de trabalho. A gente é implacável, mas queremos a misericórdia de nós sobre a nossa vida. Então, o misericordioso é aquele que tem compaixão do seu próximo, exerce a misericórdia. Então, ele vai ter misericórdia da parte do Senhor. Jesus contou até uma parábola do credor incompassivo, não é? Quando ele perdoou uma pessoa que ele devia e essa pessoa foi lá e maltratou um outro devedor que ela tinha. E, poxa, eu te perdoei, você não perdoou o outro que te devia bem menos? Né? E ele foi punido por causa desse ato. Ele não teve misericórdia. A sexta bem-aventurança fala sobre os puros de coração, porque eles verão a Deus. Para os judeus, pureza estava relacionada com os ritos da lei, né? Aquelas cerimônias de purificação da lei. Aí Jesus vem e ensinou que aqueles que guardam a pureza interior, ela está relacionada com a singeleza de mente, um propósito sincero e puro de coração. Nós devemos ter um coração puro, um coração que alcance a presença do Senhor, um coração cheio do Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus diz que é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, puros de coração, santidade quer dizer pureza, porque somente os puros de coração verão a Deus. A sétima bem-aventurança, ela fala sobre os pacificadores, os que promovem a paz. Esses serão chamados filhos de Deus. Bom, nosso Deus é um Deus de paz. Se nós somos filhos de Deus, nós também temos que ter a paz. A paz do Senhor Jesus Cristo não pode ser somente um cumprimento, a paz do Senhor. Não, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então nós temos que, por nossa natureza de filhos de Deus, nós temos que ser pacificadores, promover a paz. Tem gente que adora ver um circo pegar fogo, adora saber de uma fofoca para poder passar adiante e ver o negócio esquentar, não é? Ou então tomar partido de alguém e vamos lá. Não, em vez de trazer a paz, calma aí, será que é isso mesmo que você entendeu? Acalma o seu coração, não vai lá falar agora não. Vamos ver se é isso mesmo, vamos orar, vamos entender o que o outro fez e tal. Não, em vez de promover a paz, ainda gosta de botar lenha na fogueira. Mas nós não podemos ser assim. Nós temos que ser pessoas que não vivamos sem a paz em nossa vida. Não basta apenas ter a paz interior, mas devemos levar a paz aos que estão à nossa volta, promover a reconciliação das pessoas umas com as outras e também com Deus. Entre os homens e Deus, nós temos que promover a paz. E a oitava bem-aventurança fala daqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, ele torna a falar. Muitas vezes nós não queremos sofrer perseguição de forma alguma, né? Não queremos ser motivo de chacota, de zombaria, não queremos ser perseguidos, mas o que acontece? Se nós sofrermos algum tipo de perseguição, não devemos fugir, mas devemos nos alegrar, porque somos bem-aventurados. Então, quando a igreja do Senhor é perseguida por amor de Cristo, por amor do Senhor, nós somos felizes porque sabemos que pertencemos ao reino dos céus. Tem um ditado aí que diz que não se atira pedra em mangueira que não dá fruto, não é? Então, muitas vezes a perseguição significa que você está
agradando ao Senhor, está fazendo o que deveria fazer de correto. Então seja feliz no seu coração, porque você pertence ao reino dos céus. No item 2 da nossa aula, a gente vai falar sobre o testemunho cristão, né? Porque o discípulo de Jesus, ele tem que ser diferente. Nós somos diferentes do mundo. Nós não andamos na mesma direção que o mundo anda. Nós andamos na contramão do mundo. Por isso nós somos felizes. Então, no texto que nós lemos, no início da aula, Jesus fala sobre isso. Sobre nós, como sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Né? Como está aí no desenho. Jesus usa essas duas ilustrações para falar de como nós devemos dar testemunho em meio a essa geração corrompida em que nós vivemos. Sal, a gente sabe que o sal ele é barato, ele não é caro, não é? Mas ele, ao longo da história, ele mostra o seu valor. A própria palavra salário vem de sal. Da palavra sal, né? Porque era o valor do sal, né? Os escravos, eles recebiam o pagamento deles em sal. Daí vem a palavra salário, né? O sal conserva a carne, dá sabor à comida, faz a diferença. E o cristão também tem que chamar a atenção do mundo pelo seu testemunho em Cristo Jesus. Mas o sal pode perder o sabor. E aí, quando o sal perde o seu sabor, ele também perde o seu valor. Não é? Ele se torna insípido. Serve para nada. Só para ser pisado no chão como uma areinha. Para nada mais serve. Quando Jesus usa essa expressão, ser pisado pelos homens, ele está querendo dizer sobre o resultado da falência aí, do testemunho cristão no mundo. Quer dizer, o mundo está nem aí para você mais. Está nem aí para sua pessoa, porque viu que você não tem testemunho nenhum de crente. Você não é um verdadeiro cristão. Então eles também não te consideram nada, entendeu? Você é como se fosse como eles, entendeu? Porque você perdeu o seu valor. Então nós não podemos perder o nosso valor. Temos que salgar sim, temos que ser diferente assim. Se as pessoas à sua volta xingam, você não xinga. Se eles ficam com alguma coisa que pertence a outro, você não fica. Se é comum para eles adulterar, cobiçar o que é do outro, para você não é. E eles sabem que você não faz isso porque você é diferente, você tem um testemunho a zelar. Aí ele fala sobre a luz do mundo, não é? É uma segunda figura que Jesus utiliza da luz, que o brilho raia por todo lugar. Como luz, o crente em Jesus Cristo é identificado com Ele. Nós somos, porque Ele é a luz do mundo, diz a palavra de Deus. E a razão do brilho é as obras que a gente pratica, né? Por que nós brilhamos? Brilhamos através das obras, dos feitos que nós realizamos em Cristo Jesus, porque o propósito do que fazemos é glorificar o nosso Pai que está nos céus. E o mundo vê aquilo que temos feito. Como eu disse para vocês, a intenção de Jesus era interpretar a lei mosaica dando o sentido espiritual das leis, né? Ele não queria apenas fazer a repetição da gema, ele queria estender o significado. Ele queria que as pessoas compreendessem o real significado das leis. Então agora a gente vai ver aí a prática real dos mandamentos. São os mandamentos colocados em ação. Veja bem, a gente estudou aqui os 10 mandamentos. A gente falou sobre não matarás, por exemplo. E que quem quebrasse esse mandamento, ele era réu de juízo. Mas Jesus, ele foi mais além. Ele disse, olha só, quem se quer encolerizar, irar o seu irmão,
já também é réu de juízo. Então, na verdade, o que Jesus queria dizer é que nós devemos buscar a reconciliação. Não devemos encolerizar o nosso irmão, irar o nosso irmão, trazer ira, contenda no coração das pessoas, porque isso nos afasta da presença do Senhor. As leis do Sinédrio, elas diziam que quem chamasse o outro de pessoa de louca, seria também réu do fogo do inferno. Aí Jesus vai ainda mais longe, não é? Além de uma condenação, o que o Sinédrio dizia, que eles iam sofrer condenação aqui na terra, né? Punição dos homens. Além dessa condenação, vocês também serão réus do juízo. Jesus pretendia estender ainda mais o significado da lei. 2 Coríntios 5, 18 e 21, o texto está aí. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério desta reconciliação. O que Jesus quer é que nós nos reconciliemos com Deus através de uma prática real dos mandamentos. Não aquela prática metódica, não posso fazer isso, não posso... Não, mas uma coisa com significado. Eu entendo porque não devo fazer isso ou fazer aquilo. Eu entendo. Quando Jesus fala da reconciliação com o irmão, ele está ensinando que o culto religioso, ele não tem nenhum valor se a gente toma atitudes erradas diante do nosso semelhante. Como você pode cultuar a Deus se você tem alguém na igreja sentado nos bancos da igreja que você não fala? Que você evita passar perto para sequer não ter o constrangimento de que alguém veja que você não falou com essa pessoa? Como você pode prestar um culto de adoração a Deus se tem alguém na sua família que você abomina, que você não quer nem ouvir o nome, que você quer distância? Se tem alguém na sua escola, ou na sua família, ou na sua rua, ou no meio da sua amizade, uma amizade antiga que você teve e você hoje não quer nem saber, como pode? Nós precisamos ter esse ministério da reconciliação dentro de nós, porque senão não seremos reconciliados com Cristo. É isso que Jesus queria dizer. E aí, Jesus também fala em Mateus 5,27 sobre o 7º mandamento, não adulterarás. Jesus falando, expandindo o conceito do adultério, a gente viu isso também. Basta você cobiçar, olhar com interesse para a mulher do próximo, você já está adulterando contra ela. Então Jesus aí vem alargar ainda mais o significado dos mandamentos, para que você entenda o desejo do seu coração, como deve estar o seu coração em relação àquela atitude. Não basta simplesmente não fazer por não fazer. É preciso não fazer, entendendo que é por amor, ou fazer entendendo que é por amor. Perdoar, amar, ajudar, não cobiçar, não adulterar, não fazer nada que desagrade a presença do Senhor. E aí a gente termina a nossa aula, a nossa lição, nosso trimestre, falando sobre os princípios de tolerância e de generosidade. Todo bom relacionamento, ele precisa ser tolerante e ser generoso. Irmãs, todas nós somos muito diferentes umas das outras. E nós temos que tolerar as diferenças de cada uma. Sabe por quê? Porque nós precisamos umas das outras. As pessoas precisam umas das outras. Como igreja, nós precisamos dos membros, dos outros membros. Cada membro precisa do outro membro para que sejamos um corpo eficiente, do qual Jesus é a cabeça. Então entenda que até os defeitos, aquilo que você acha defeito na sua irmã, pode ser usado para te abençoar. E você precisa ter paciência porque ela não é igual a você. Como ela precisa ter paciência contigo porque você também não é igual a ela. E como é bom a gente ver, às vezes uma pessoa é muito acelerada, a outra já é mais cautelosa. E quando as duas vão trabalhar juntas, a gente vê o dinamismo de uma e o equilíbrio da outra. E aí a coisa flui maravilhosamente bem, porque são duas características diferentes,
sendo trabalhadas. Eu vejo muito isso no ministério infantil. Eu vejo às vezes meninas trabalhando, principalmente as líderes, né? Ali a Leidinha, a Deia, a Renatinha que está sempre junto com elas também ajudando. E eu fico observando de longe, vendo como elas são diferentes, né? Como elas são diferentes. Uma se preocupa com uma situação assim, assim, assim. Outra já se preocupa com outro aspecto bem diferente. Outra coisa, tá numa outra situação. A outra já tem um outro tipo de preocupação. Aí quando juntam as três ou as duas, né? A coisa flui, porque tudo é observado, porque uma está olhando para um lado, outra está olhando para o outro. Então, de repente, uma pensa assim, você não serve para trabalhar comigo, não, porque você é assim, assim, assim. Aí a outra ia pensar assim, você também não serve para trabalhar comigo, não, porque você já é assim, assim, assim. E a terceira poderia dizer assim, olha só, nenhuma de vocês duas serve para trabalhar comigo, porque eu vejo a coisa assim, 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 e vocês são assim, assim, assado. Mas não. Elas se compreendem, se complementam e a obra de Deus ganha pelas diferenças de cada um, pela tolerância, pela generosidade, pela bondade. E Jesus quer que a gente entenda que generosidade é um ato estendido do amor, né? É dar, emprestar a quem pedir, sem seleção. Para esse eu dou, para aquele eu não dou. Não, também sem interesse. Eu vou dar porque eu vou receber de volta. Não, dê por dar, por amor, por gratidão a Deus, por generosidade, um coração benevolente, não é? E aí a gente vê a conexão entre os 10 mandamentos e o sermão do monte que Jesus proferiu, não é? A gente vê Jesus corrigindo as distorções da interpretação que era feita da lei, e ele fala da superioridade da nova aliança em Cristo Jesus, a importância da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, onde o amor rege todas as coisas. Que Deus abençoe o coração das irmãs, que o Espírito Santo possa continuar falando no coração de cada uma durante todo o próximo trimestre. Amém? Vamos agora orar e falar juntas a divisa da nossa escola dominical. Deus amado, Deus de amor, eu te louvo e te agradeço, Pai, por essa escola bíblica dominical. Por Senhor Jesus querido, tu teres falado conosco ao nosso coração. Nos ensina, Senhor, a guardar os seus ensinamentos, a termos um coração amoroso, generoso, dadivoso, Pai, a sermos pacificadoras, Senhor Jesus querido, a sermos, Senhor Jesus, humildes de espírito, Pai celestial, e que possamos sempre, Senhor, estar prontas a ouvir a sua voz, a aprender de Ti, Senhor, e a crescer, Senhor, na Tua presença todos os dias. Pai, nos ajuda a sermos pessoas melhores do que ontem, Pai. Que possamos amanhã sermos melhores do que hoje na Tua presença. Continua trabalhando em nós, Pai. Nós te agradecemos por essa escola bíblica abençoada, em nome de Jesus. Amém. Vamos todas juntas? Eu amo a escola dominical. Muito obrigada, Jesus.